Então, pessoal, agora nos índices de atividade, né, nós vamos aprender um pouquinho como eles funcionam, ok? A nossa referência básica é o Análise das Demonstrações Contábeis, do José Carlos Marion, né? A recomendação da leitura do livro, tem que ler o livro, que ele é muito importante, tá ok? Praticar os exercícios e outra coisa, consultar a bibliografia básica do curso. A situação financeira. Então é o seguinte, para analisar a situação financeira, o autor traz 3 indicadores, tá ok? Prazo médio de rotação do estoque, prazo médio de recebimento de vendas e o prazo médio de pagamento das compras, tá? Mas ele traz uma fórmula aqui que me traz uma situação da empresa, se ela vai ser favorável, se não vai ser, se ela vai ser positiva, se ela vai ser suficiente ou não. Mas vamos entender. O prazo médio de recebimento o prazo médio de rotação de estoque, o prazo médio de recebimento de vendas, dividido pelo prazo médio de pagamento de compras. Então, a somatória dos dois é que eu vou dividir pagamento de compras, tá ok? Aqui no caso ele deu um exemplo, né, com 30 dias de rotação de estoque, 54 de recebimento de vendas e 90 para pagar as compras. Então, quando eu somo e depois divido, eu achei 0,93. Então, o indicador fala, sendo menor ou igual a 1, é favorável para a empresa, tá ok? Então olha o que ele traz para nós. Desta forma, a empresa poderia vender e receber mercadorias adquiridas para depois liquidá-la junto ao seu fornecedor. Assim, o prazo médio de rotação do estoque for de 30 dias, o de recebimento de vendas 54 dias e o pagamento de compras for de 90 dias. A empresa terá ainda, em média, uma folga de 6 dias. Olha só. Então, se eu pegar e somar os 30 com 54, eu tenho 84. 84 menos 90 que ele falou é o que me sobra 6. 6 dias para quê? De folga, tá? Se acontecer algum imprevisto, alguma coisa. Isso é uma situação assim que o autor traz como para fins didáticos, né? Que é super favorável para uma empresa, é ótimo. E nem sempre na prática a gente consegue isso, mas a gente tenta sempre otimizar, tá ok? Então, para calcular os índices, tem alguns aspectos, tá bom? Tem algumas continhas que a gente tem que fazer, alguns detalhes que nós temos que olhar, tá ok? Vamos lá, no prazo médio de recebimento de vendas, a empresa vende 50% a prazo e o restante à vista, com prazo de faturamento em torno de 60 dias. Então, olha só, o que ela vende a prazo é para pagar em 60 dias. Então fala que esse recebimento de vendas médio, né, deverá girar em torno de 30 dias, que seria o quê? Os 50% dos 60 dias. Só que nem sempre é disponibilizado os dados. Nem sempre nós vamos ter esse recebimento de vendas. Olha, tantas vendas foram feitas com 50% de entrada, 30 e 60. Tantas vendas foram vendidas somente a prazo, somente à vista. Então, estes é que são os quesitos que nós temos que ficar atentos, tá ok? Quanto ao prazo, esse médio de recebimento de vendas, olha só, o total das vendas a ser utilizado para o cálculo é a receita bruta deduzida das deduções, por outro lado, incluindo IPI, ICMS e o total das duplicatas a receber. Por outro, sem excluir provisões para devedores duvidosos, duplicatas descontadas, mantendo a mesma base. Então, o que ele traz nessa parte? Olha, quando eu for fazer esse tipo de cálculo, até mesmo comparar com uma empresa com outra, vamos manter essa mesma base. Então, se eu trabalhei com duplicatas descontadas, provisões para devedores duvidosos, conforme o que eu for trabalhar com uma empresa, eu tenho que trabalhar com a outra, tá? Então, sempre traça esse perfil. Então, sempre determine esse perfil. Então vamos lá, o pagamento de compras, eu tenho o cálculo das compras, então como é que eu faço esse cálculo das compras? Olha, o autor traz algumas variáveis, né, que são itens que pertencem ao numerador e o denominador. Por exemplo, compras, tá? Como que eu acho a compra? Como é que eu identifico essa questão de compra? Olha, o autor trouxe uma fórmula, né, que é o custo da mercadoria vendida, que ele é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. O que eu fiz? Eu fiz uma derivação para vocês, tá? Eu já tirei o compras aqui, que é o nosso objetivo, passei para um lado e peguei o CMV e passei para o outro. Então, como que ficou isso aqui? Compras vai ser igual ao custo da mercadoria vendida mais estoque final menos estoque inicial, tá? Então,
Deixando essa fórmula de lado que eu coloquei para facilitar a vida de vocês, nós vamos analisar o que? Essa fórmula que o autor passou e no problema que ele trouxe para nós. Olha só, ele pegou uma empresa que o estoque era 400 em X1 e depois em X2 ele era 700. O estoque de X1, ele falou assim, ó, isso aqui vai ser o meu estoque inicial. E o estoque de X2 vai ser o que? O meu estoque final, tá? No C de compras ele colocou o X igual ao custo da mercadoria vendida que ele pegou lá na DRE, os 320 mil. Passou o X para o lado, passou o 400 para o outro, e aí você vê, a compras deu 3.500, 3 milhões e 500 mil. Então esse foi o valor que ele achou das compras. Então, para uma empresa de comércio é fácil calcular, é simples, tá bom? Agora vamos ver na questão da dificuldade do custo da indústria. Vamos ver agora a questão da dificuldade no cálculo da indústria, tá? Olha só, custo produto vendido é igual ao estoque inicial mais compra mais gastos gerais de fabricação menos estoque final. O que seriam esses gastos gerais de fabricação? Olha só, eu estou trabalhando com a rotação do meu estoque, só que não é o meu estoque de produção, tá? Desculpa, é o meu estoque de produção. Eu não estou trabalhando com o meu estoque de matéria-prima. Matéria-prima, olha só, eu compro a matéria-prima tem que entrar no processo de produção, de transformação. Esse processo de produção, de transformação, ele recebe gastos, ele recebe custos, tá? Então, quando ele recebe esses custos, ele vira o meu estoque. Então, como que eu analiso isso aí? Se eu pegar matéria-prima, ela não tem um estoque, tá? Ela não trata esse estoque. Então, ela não pode ser incorporada. Por quê? Porque ela não tem um custo de produção. Tem que envolver esse custo, tá? Então, olha só. Olha o que o autor traz pra gente. Alguns analistas, por meio de diversos critérios, procuram estimar o valor de compras para estes casos. O ideal, sem dúvida, seria conseguir esse dado na empresa, ou seja, os gastos gerais de fabricação. Esses índices não refletem a realidade, se aplicados em empresas que não têm compras e vendas uniformes durante um ano. Então, ele trata que, olha, além dos gastos gerais de fabricação, eu tenho aquele problema de compras e vendas uniformes. Por exemplo, o que é essa compra uniforme? Seria o quê? Em janeiro, fevereiro e até dezembro, eu ter todo o valor de compra. Olha, eu tenho uma variação, eu compro 100 mil todo mês. Então, um mês é 101, o outro é 110, o outro é 90. Então, eu sempre compro aquela variação. Então, eu não tenho essa variação discrepante, ela é muito pequenininha, tá? Então, a gente considera como uniforme. Olha, voltando ao raciocínio aqui, ó. Em outras palavras, não é adequado para empresas com vendas sazonais ou compras esporádicas. É aquele caso que, olha, eu vou comprar ouro agora porque o ouro vai subir, então eu sou dono de uma joalheria, eu sei que o ouro vai aumentar no final do ano, então no início do ano eu vou lá e compro aquela quantidade gigantesca e deixo armazenado. Então, assim, a gente tem que analisar esses pontos aí, tá? Se por outro lado vamos utilizar vendas, compras e custos das vendas, olha só, as contas do DRE, por outro, para calcular os prazos médios, utilizaremos duplicatas a receber, fornecedores e estoque, respectivamente, ou seja, as contas do balanço patrimonial. Então, olha só, ele fala o seguinte, se a gente conseguir identificar ou não tiver o detalhamento das compras, quanto à sazonalidade, quanto aos gastos gerais de fabricação, se eu não tenho esses detalhes todos, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a condição média, tá bom? Mas média de quê? Duplicatas a receber, fornecedores e estoque. Então, toda vez que eu tiver duplicatas a receber, fornecedor e estoque, tenho que trabalhar com média, tá bom? Isso é que o autor pede, que ele solicita, que ele informa, tá ok? Então, se voltar, você consegue achar esse balanço dentro do livro. No caso também, a DRE, tá? Demonstração do resultado do exercício, ele traz para vocês também. Eu só coloquei aqui para exemplificar, se quiser tirar alguma dúvida, volta o vídeo para poder verificar de onde está buscando os valores, tá ok? Então, vamos lá. Olha só, cálculo do prazo médio de recebimento de vendas, tá ok? Então, olha só, ele pega 360 vezes duplicados a receber dividido pelas vendas brutas. Quando ele faz o cálculo aqui,
ele chegou no valor de 99 dias. Então isso indica o quê? Indica, em média, quantos dias a empresa espera para receber suas vendas, tá? Então essa é a interpretação, que ó, a empresa espera, em média, 99 dias para receber suas vendas. Isso é que é a interpretação que o autor trouxe para nós, tá, ok? Lembra que aqui duplicatas a receber, ele fala lá que para colocar como média. Então vamos voltar aqui, ó. Olha aqui quais são as contas. Olha só, duplicatas a receber, fornecedores e estoque. Então, duplicatas a receber. Aqui nós chegamos no pagamento de compras, tá ok? Eu vou pegar fornecedores aqui, ele pede para fazer a média. O que é a média? A média é do ano de, por exemplo, 2015 com 2016. Faz a média, trabalha com os dados de 2016, tá ok? Então, o que ele fez? Fornecedores, ele calculou as compras aqui, né? Que ele chegou no valor de 680 mil, então no indicador de compras aqui, ele colocou 680 mil aqui, e os 360 vezes 220, que era o fornecedor. No caso, ele não fez com média, tá? Eu tenho 116 dias. Isso indica o quê? Olha só, quantos dias a empresa demora para pagar suas compras? 116 dias. E a renovação do estoque. Como funciona essa renovação do estoque? Olha só, 360 vezes a média dos estoques sobre o custo da mercadoria vendida, tá ok? Fez o cálculo, achou 232 dias. Então, em média, para cada 232 dias, a empresa renova e vende seu estoque. Aqui, no posicionamento da atividade, o que acontece? Nós vimos esses três indicadores, que o resultado dessa operação ele tem que ser menor ou igual a 1, tá? No caso, olha só, a empresa renova seu estoque em 232 dias, mais 99, e depois eu divido por 116, eu tenho 2,85. Então não é uma situação favorável. O próprio autor traz, o ideal seria que esse índice se aproximasse de 1, ou valor menor que 1. Então essa é que é a ideia, tá bom? Mas nem sempre tem, então nessa situação a gente fala, ó, a empresa pode não estar boa. Mas por que ela pode não estar ou realmente não está? Qual que é a situação dessa questão? Olha, essa empresa ela tem que ser comparada com outras do mesmo setor. E aí sim você pode comparar com a empresa do outro setor. Às vezes pode ser uma particularidade desse ramo de atividade desta empresa que pode tornar esse indicador alto, tá? E ele ser desfavorável. Então compare com outras empresas, compare com a média dos anos desta empresa e aí você pode inferir esse indicador, tá? Se ele é favorável ou não. Aqui, né, nós repetimos, e olha o que o autor traz de análise aqui. Neste caso, a empresa demora para vender, ou seja, o prazo de rotação do estoque, e para receber suas vendas, prazo médio de vendas. O prazo exagerado de 331 dias, ou seja, os 232 mais 99, o prazo de quase um ano é o seu ciclo operacional. Por outro lado, em 116 dias paga suas compras. Em outras palavras, a empresa nem vendeu, no caso 232 dias, e já precisou pagar salário, aluguel, fornecedores. Isso evidencia problema de capital de giro, tá? Então, o autor traz esta interpretação dos indicadores. Agora, eu venho falar para vocês uma coisa, opinião minha, tá bom? Ok? Opinião do professor aqui do Everton, tá? O que é a opinião do Everton? Olha, uma empresa que ela tem um prazo de recebimento de vendas mais longo, ou seja, ela facilita para o seu cliente para poder receber a longo prazo. Ela vai, consequentemente, ela facilita as vendas dela e ela pode receber até uns juros ou receber um valor mais alto do que o próprio valor que estaria vendendo à vista. E quando você compra a mercadoria que você vai vender a prazo, você compra ela à vista, você conseguindo um desconto bom por comprar à vista, olha só, você às vezes consegue, você pagando, ou seja, mantendo um capital de giro dentro da empresa, você consegue ter uma lucratividade melhor, você consegue ter uma rentabilidade melhor do seu negócio. Então isso é um caso que tem que se estudar. Lembra do caso do ouro que eu expliquei? Olha, o ouro vai subir no final do ano, então eu vou comprar bastante ouro agora, porque eu sou dono de uma empresa de joalheria. Eu faço joias.
Então, nesse processo de fabricação de joias, eu gasto ouro, minha matéria-prima, vou comprar agora porque no final do ano sobe. Ou seja, se subir realmente, se realmente acontecer esse fato, eu vou estar resguardado, eu posso estar guardando matéria-prima, né? E que ela vai se valorizar no futuro. Mas cada caso é um caso, cada empresa é um tipo de empresa, ok? Então, ele trouxe um exemplo para a gente aqui, foi aquele primeiro exemplo que nós vimos lá atrás, né? Olha, que no início a gente admitiu que o estoque gerava em 30 dias e o recebimento das vendas em 54 dias e eu vou pagar as minhas compras em 90. Então vimos que a posição relativa dos prazos é favorável, igual a 0,93, ou seja, deu menor do que 1, né? Então olha aqui, ele montou uma tabelinha, o ciclo operacional, aqui ó, tá vendo? Ó, 30 com mais 54, né? Eu tenho 84 dias, e aí eu tenho 6 dias para o quê? Pagar as minhas compras, tá ok? Então aí ele traz aqui ó, o ciclo operacional todo e o ciclo financeiro, tá ok? Então olha só, o período de 24 dias que a empresa pagaria antes de receber as vendas, o conhecido como ciclo financeiro, significa necessidade de capital de giro a ser financiado, tá ok? Aqui no caso que ele mostrou um outro exemplo, que se o pagamento das compras fosse em 60 dias. Então, olha, eu tenho 30 para rotacionar o meu estoque, eu tenho para receber as minhas vendas 54, no total 84 dias, e eu vou o quê? Pagar as minhas compras em 60. Então vai faltar esses 24 dias aqui, essa parte do ciclo financeiro, para poder conseguir honrar os meus compromissos, ok? No caso aqui, pagar as minhas compras. Então, já que a gente falou um pouquinho de necessidade de capital de giro, né, o autor também traz a fórmula, tá? Que a necessidade de capital de giro é igual ao ativo circulante cíclico menos o passivo circulante cíclico, tá? Mas o que seria esse passivo e o ativo circulante cíclico? Olha, ele trouxe uma tabelinha para nós aqui para facilitar. O ativo circulante, é o seguinte, quando você compra uma matéria-prima, você gera fornecedor. Quando você transforma a matéria-prima em estoque, você fez o processo de produção, você gera salários a pagar. E quando você vende os estoques a prazo, o que acontece? Aparecem impostos a recolher. Então tá vendo que essa parte do ativo circulante, do passivo circulante, eles são para gerar, para circular a atividade da empresa. Então olha só, o que ele falou de ativo circulante cíclico e passivo circulante cíclico? São os itens, né, do ativo e do passivo circulante que vão gerar a empresa na questão de produção, tá? De operacionalização. E separando o cíclico com o ativo, o cíclico, ativo e passivo cíclico, com o ativo e passivo financeiro, financeiro é o que? Caixa, bancos, do outro lado do passivo, financiamentos, tá? Então, para calcular a necessidade de capital de giro, é o que? Ele pegou aqui os 640 menos 260, então a empresa passa a ter uma necessidade de capital de giro de 380.